Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Semana Santa, feriadão altera a rotina de São Luís. Saída temporária da Páscoa, lista suplementar libera mais 49 pessoas. Assinada a ordem de serviço para prolongamento da Avenida Litorânea. UFMA abre inscrições para auxílios estudantis. Economia, Wagner Matos fala da semana mais curta, porém com bastante movimentação. E ainda tem concursos e oportunidades. Tem esporte, Tubarão finaliza treinos para duelo com César Araraquara pela LBF. Bode ajusta a equipe para estreia na Série D. Cavalo de Aço treina forte de olho na abertura do Brasileirão. Rádio Opinião, o EMA realiza o vestibular Proftec 2025 com o coordenador-geral do Programa de Formação Profissional Tecnológico, o professor Lúcio Flávio de Albuquerque Campos. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Um ótimo dia, Adalberto Júnior. Feliz Quinta-feira Santa a todos os ouvintes que nos acompanham agora. É isso aí, Quinta-feira Santa também hoje, 17 de abril de 2025, Dia Internacional das Lutas Camponesas. Dia Mundial da Hemofilia e do Hemofílico. Dia da Cidadania Estadunidense. Dia Nacional da Síria. Dia Nacional da Botânica. Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária. Hoje, Mayra Nogueira, é dia de uma profissão que praticamente quase não existe, né? Dia do lojista de CD. Bons tempos. Dia do orador. Hoje, Quinta-feira Santa, como você bem mencionou, e aniversário de 105 anos da cidade maranhense de Bacabal, a 240 quilômetros de São Luís. Parabéns! A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992172647. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais aqui na 106. A gente vai agora para as manchetes dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Acompanhe com a gente em www.universidadefm.ufma.br ou então diretamente no YouTube Universidade FM 106. Aqui em O Imparcial, a manchete é Máquinas na Orla. Já começou a obra da Avenida Litorânea, que terá mais de 7 quilômetros de via para melhorar a mobilidade urbana e incentivar o turismo e a economia da grande ilha. Daqui a pouquinho, informações sobre esse assunto aqui com Borges Júnior. Também como destaque, Saidinha, 863 detentos são beneficiados. Sampaio está no topo, mas gera preocupação. Via Sacra celebra a fé e também a tradição. A Via Sacra é uma das tradicionais, aliás, uma das tradições mais duradouras do cristianismo, tendo sua origem no século IV, quando os primeiros cristãos peregrinaram até Jerusalém para conhecer o local da paixão de Cristo. Ao longo dos séculos, o costume de percorrer, tanto de forma física quanto mental, o caminho seguido por Jesus após sua sentença de morte, se consolidou e se popularizou. No calendário da comunidade católica, a Via Sacra simboliza a renovação da fé e serve como um momento de profunda reflexão durante a Quaresma e a Semana Santa. E imagem aqui, né, claro, da Via Sacra do Anjo da Guarda, um dos maiores eventos a céu aberto do Brasil, é bom mencionar, e praticamente o maior daqui do Maranhão, né? Trazendo toda
a tradição e fé, como já diz aqui, né, no jornal O Imparcial, a tradição e a fé que se renovam a cada ano com esses ensinamentos, né, deixados aí por essa figura não só transcendental, né, mas também histórica, que foi Jesus Cristo. 7h19, Mayra Nogueira, o que é que tem por aí no Jornal Pequeno? Jornal Pequeno traz sobre a Alema, que denuncia manobra. Solidariedade age para confundir STF. Reage Alema. Assembleia afirma: o Solidariedade quer anular uma eleição legítima para favorecer quem perdeu nas urnas, o deputado Otelino Neto. A Avenida Litorânea será ampliada para fortalecer modalidade e turismo. Padre João Moana, a Quinta-feira Santa, a Páscoa Cristã e o sentido da vida plena. LDO 2026 projeta 2,6 trilhões em riscos judiciais para a União. Com risco fiscal em alta, o governo admite urgência em conter dívida pública. A Avenida Litorânea será ampliada para fortalecer mobilidade e turismo. O governador Carlos Brandão, ao lado de parlamentares e de secretários de Estado, assinou a ordem de serviço para a realização da obra nova na Avenida Litorânea. Mais de 800 presos são beneficiados com a saída temporária da Páscoa. A Justiça autorizou saída temporária de 863 apenados do regime semiaberto durante a Semana da Páscoa de 2025. Perdão, Mayra. Agora sim, esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta quinta-feira, Quinta-feira Santa. Daqui a pouquinho tem destaques dos principais portais. 7h21. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. 7h21, vamos começando com as primeiras informações aqui com o Waze.com, trazendo já aqui a BR-135, aliás, BR-135, Avenida Guajajaras, tá? Ali quase toda a extensão, né? Mas chegando perto do aeroporto, ali com o cruzamento com a Avenida dos Franceses, e na saída, sobretudo de São Luís, na saída, o trânsito segue bastante demandado neste momento. Nada mais do que a saída, a fuga, né, digamos assim, das pessoas que vão para o interior, para a Baixada e outras partes do estado, né, aproveitando esse feriadão, Mayra Nogueira. Isso, Adalberto. A gente sempre alerta, tá? Muito cuidado, né? Pneus de carros, né? Nessa saída e nessa vinda também, né? Tem muita gente chegando também em São Luís. E, enfim, muito cuidado, tá? Não só as questões relativas à estrutura de carro, tá? Mas também atenção, prudência, tá? Paciência acima de tudo, vai ter trânsito, claro, obviamente, e a pressa não traz nada de bom, né? Inclusive, possibilitando, ensejando aí até acidentes, né? Enfim, vá devagar, vá tranquilo e chegue ao seu destino com tranquilidade para curtir o feriadão com a família, amigos, parentes, né? E voltar também na tranquilidade, claro, né? Lembrando, mencionando que a operação, né, da Polícia Rodoviária Federal já está acontecendo também por conta justamente desse maior fluxo na entrada e saída, principalmente saída da capital maranhense, São Luís, via BR-135. Bom, quem tem mais informações do trânsito é Borges, né, Borges? Bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia, Mayra, Adalberto, bom dia a todos. Informações do trânsito, informações de um acidente, colisão na Avenida Vitorino Freire, na Areinha, em frente ao pré-modal de Espina. Foi uma situação envolvendo um carro de passeio e um ônibus do transporte coletivo. Registro apenas com danos materiais. Por enquanto, essa situação, esse acidente entre o carro de passeio e o ônibus do transporte coletivo na Avenida Vitorino Freire Areinha, não comprometendo a fluidez nesse trecho da via, e a SMTT já acionada para atender essa situação. Adalberto, Mayra. É isso aí. Lembrando também que o trânsito está um pouquinho complicado, tá? Aqui no Portinho, tá? No Portinho.
por conta justamente da grande movimentação no mercado do peixe, com muita gente indo por lá, né, aproveitando essa correria, né, que é justamente para garantir o seu pescado, peixes aí, para manter justamente a tradição, e o trânsito por lá também já está um pouquinho complicado, tá? Portanto, fiquem avisados, tá? Paciência acima de tudo também. 7h24, esses são os destaques dos principais, aliás, os destaques das informações do trânsito, tá? E se você quiser participar de alguma maneira, mandando foto, vídeo, informação, tá? Um alô também, tá aqui, ó. Nosso WhatsApp é 99217-2647, repetindo, Mayra Nogueira, 99217-2647, são 7h25 agora. Notícias da cidade. Borges, vamos trazendo informações justamente sobre a Semana Santa, o feriadão vai alterar, já está alterando, né, a rotina daqui de São Luís. Adalberto, no comércio, a FEComércio, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Maranhão, informou que nesta quinta-feira santa, os lojistas estão autorizados a funcionar em horário normal, mas na sexta-feira santa, não abrem. O sábado de Aleluia e dia 19, as atividades comerciais voltam à normalidade. Já no domingo de Páscoa, estabelecimentos de rua podem funcionar das 8 da manhã às 2 da tarde, nos shoppings de 1 da tarde às 9 da noite, e na segunda-feira, feriado nacional de Tiradentes, dia 21, pode funcionar, mas com atenção à convenção coletiva de trabalho. Comércio de rua, avenidas, galerias e centros comerciais podem abrir das 8 da manhã às 6 da tarde. Já nos shoppings, podem funcionar das 10 da manhã às 10 da noite. Em relação aos supermercados, eles funcionam normalmente neste período de quinta, a partir de hoje até a segunda-feira, dia 21. Em relação aos bancos, a FEBRABANC, a Federação Brasileira de Bancos, informou que eles fecham na sexta-feira da Paixão, dia 18 de abril, e também no dia de Tiradentes, dia 21 de abril, segunda-feira próxima. Nesses dias, portanto, então, não vai haver expediente bancário. Já em relação às casas lotéricas aqui de São Luís, fecham nesta sexta-feira da Paixão, amanhã volta a funcionar normalmente no sábado, fecham normalmente novamente na segunda-feira e voltam à normalidade a partir da terça-feira. Em relação aos órgãos públicos estaduais e municipais, quinta, hoje, ponto facultativo, e na sexta e também na segunda, feriado nesses 2 dias. Portanto, então, essas alterações modificando a rotina aqui na capital maranhense, aqui em São Luís. Adalberto, Mayra. É isso aí, Borges. 7h27, Mayra Nogueira. Borges falando aqui da saída temporária da Páscoa. A lista suplementar libera mais 49 presos, é isso? Mayra, essa lista suplementar ela faz referência a presos do regime semiaberto da Grande Ilha, São Luís, São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa. Lista com atenção à saída temporária durante a Semana Santa e o período da Páscoa. Determinação da Justiça do Maranhão. No dia de ontem, a gente lembra, nesta quarta-feira, 814 detentos já haviam sido autorizados a deixar aí as unidades prisionais nesse período. Números que agora se somam aos da lista suplementar, totalizando aí a saída de 863 detentos. Lembrando que essa saída, há normas estabelecidas e elas devem ser cumpridas. Dentre essas normas, o detento, o beneficiado, ele deve informar o endereço da visita, não frequentar festas ou bares, eles devem permanecer recolhidos no período noturno. Lembrando ainda que esse benefício está previsto na Lei de Execuções Penais, e o retorno desses apenados, beneficiados com a saída de Páscoa, a saída temporária, está previsto até às 6 da tarde da próxima terça-feira, dia 22 de abril. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges. É isso aí. Aproveitando também, né, para falar agora, Borges, sobre a assinatura, né, da ordem de serviço para prolongamento da Avenida Litorânea, uma obra grande, pode-se dizer, e que movimenta o noticiário, né, por conta dessa necessidade, acima de tudo, né,
de mobilidade, mais mobilidade. E, enfim, Borges, como foi esse momento ontem, né, justamente para a assinatura dessa ordem de serviço? O que prevê tudo isso aí? Adalberto, ordem de serviço assinada pelo governador do estado, Carlos Brandão, no dia de ontem, nessa quarta-feira, ela é para a construção do prolongamento da nova Avenida Litorânea, são 7 quilômetros de extensão, essa via que vai ligar a Avenida São Carlos, no bairro Olho d'Água, em São Luís, a Avenida Atlântica, no bairro Araçagi, em São José de Ribamar. O projeto inclui saneamento, iluminação e ciclovia, também áreas de lazer, ponte, praça pública. Vão ser mais de 10 quilômetros de calçadas amplas, ainda 3 faixas de rolamento por sentido, sendo uma dessas faixas exclusiva para ônibus, ao lado da qual vão ser instalados novos abrigos para os usuários do transporte coletivo. Também vai ser construído um estacionamento. O prolongamento da Avenida Litorânea, Roberto, conta com investimentos que superam os 235 milhões e 886 mil reais, vão ser realizadas pelo governo do Maranhão por meio da Cinfra, a Secretaria de Estado de Infraestrutura, e quando concluído o prolongamento, então a Avenida Litorânea vai passar a ter 14 quilômetros. Adalberto, Mayra. Isso aí, Borges. 7h31, Borges, ainda dá tempo de falarmos sobre a UFMA, que abre inscrições para auxílios estudantis. Auxílio direcionado, Mayra, a estudantes da UFMA, estudantes presenciais da graduação em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Eles podem se inscrever, esses estudantes, no edital unificado de auxílios estudantis 2025, mas precisa ter renda per capita de até um salário mínimo. Estão disponíveis os auxílios alimentação, moradia e também o auxílio transporte. Lembrando que uma única pessoa pode se inscrever em várias modalidades de auxílio, e em relação às inscrições, elas seguem abertas, podem ser feitas até o dia 5 de maio. Inscrição é feita de forma exclusiva pela plataforma SIGA. Lembrando também que o estudante ele precisa estar atento na hora de inserir os documentos, que deve ser em PDF único quando tiver mais de um documento, e atenção ainda aos anexos do edital. Essas e outras informações podem ser acessadas a partir do site da UFMA, portalpadrão.ufma.br. portalpadrão.ufma.br. Mayra, Adalberto. Muito obrigado, Borges, pelas informações do primeiro bloco, tá? 7h32, Mayra Nogueira. No segundo, ainda tem muita informação, não sai daí. A gente vai falar sobre economia. Na verdade, Wagner Matos, né? Vai trazer informações sobre essa semana mais curta, porém com bastante movimentação. Tem dicas de concurso e oportunidades, né, Mayra? Tem também dicas de esporte, aliás, informações, notícias sobre esporte, onde o Tubarão finaliza treinos para duelo com o SESI Araraquara pela LBE. Tem o Bode também ajustando equipe para estreia na Série D. Tem Cavalo de Aço que treina forte de olho na abertura do Brasileiro. No Rádio Opinião, entrevista sobre a UEMA, que vai realizar aí o vestibular Profitec 2025. A gente vai conversar com o coordenador geral desse programa, o Programa de Formação Profissional Tecnológico, o professor Lúcio Flávio de Albuquerque Campos. Tem também as manchetes nacionais, a previsão do tempo. Não sai daí, a gente volta já já com mais Jornal Rádio Universidade. 7h33 agora. Jornal Rádio Universidade. Telesaúde responde. E como identificar se uma criança tem autismo? De acordo com Zanon et al., os sinais são atraso no desenvolvimento da comunicação, comprometimento no desenvolvimento social, a interação, e déficit de aprendizagem. O surgimento dos sinais e sintomas variam conforme a idade. Quer saber mais sobre o tema? Participe das web palestras ao vivo pelo canal do Telesaúde UFMA no YouTube, com certificado garantido. Caso seja profissional de saúde no Maranhão, com CNES ativo, não perca tempo. Faça o seu cadastro na nossa plataforma de teleconsultoria, a Sofia, e comece a tirar dúvidas agora mesmo.
Acesse sofia.telesaude.ufma.br. Na Faculdade Laboro, quem escolhe o jeito de estudar é você. Prefere aulas presenciais ou online, ao vivo, com suporte total da nossa equipe? Aqui você tem as duas opções, com a mesma qualidade de ensino. Faça a sua escolha e comece a construir seu futuro com a gente. Matricule-se também com sua nota do Enem. Em Direito, Estética, Psicologia, Enfermagem, Pedagogia, Administração, Recursos Humanos, Análise de Sistemas, Redes de Computadores, Gestão Hospitalar, Serviço Social e Gestão Pública. Mais informações em laboro.edu.br. Faculdade Laboro. Aprenda, evolua, conquiste. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão, você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. 7 horas e 36 minutos, agora Mayra Nogueira, estamos de volta com o Jornal Rádio Universidade. Vamos destacar rapidinho, Mayra Nogueira, as manchetes dos principais portais da capital maranhense na manhã desta quinta-feira, dia 17 de abril, tá? A gente vai começar aqui com o Imparcial, rapidinho, tá? Só para dar esse panorama mesmo, para ver como é que tá de notícia. Projeto de extensão, a Avenida Litorânea será prolongada com mais 7 quilômetros de via. Lá em G1 Maranhão, tem aqui, vamos só atualizar, tá? 7 horas e 37 minutos. Enquanto atualiza por lá, a gente segue logo aqui para o Jornal Pequeno, que é mais rapidinho, tá? No site do Jornal Pequeno, a manchete agora é: feriados movimentam o turismo no Maranhão com alta procura em várias regiões. Polo, Lençóis e Delta, que inclui Barreirinhas e outros municípios, já atinge uma média de ocupação hoteleira de 82%. Que bacana, que maravilha, né? Isso aí gera renda, né? E, entre outras coisas, números ficam bem positivos, que é bom para o nosso turismo, em demonstrações, né, e chamadas, né, para atrair turistas para cá, para o nosso estado. Agora sim, G1 Maranhão, o UFMA oferece 311 vagas ociosas em 19 cursos de graduação presencial. Legal, hein? 7 horas e 38 minutos. Vamos agora à previsão do tempo, Mayra Nogueira. Previsão do tempo, Itábua de Maré. 7h38, São Luís amanheceu com sol. Pode chover à tarde e à noite. Com queda de raios, umidade a 93%. Temperatura 24 graus, a média mínima 24 e a máxima 30 graus. Informações do Clima Tempo. Pois é, vamos agora à Tábua de Maré, nesta quinta-feira, dia 17, Mayra Nogueira, que a pré-amar primeira acontece logo mais às 9h02 da manhã, com 5,5 metros. A segunda será às 9h34 da noite, com 5,1 metros. Baixa-mar, primeira aconteceu às 3h08 da madrugada, com 1,1 metro, e a segunda será às 3h38 da tarde, com 0,9 metro.
Notícias do Brasil. Trazendo as manchetes nacionais agora, você confere com a gente também no YouTube 106, Universidade FM 106, ou então no site www.universidadefm.ufma.br. Abrindo aqui, portanto, com a manchete de Folha de São Paulo, superávit de 4 bilhões de reais em Itaipu, dá margem para reduzir conta de luz. Segundo o tratado Brasil-Paraguai, usina deve cobrar o necessário para operar sem dar lucro. É isso aí. Destaque também, governo prevê falta de verbas para pisos de saúde e educação em 2027. Meu Deus do céu. O governo Lula indicou que faltarão recursos no orçamento de 2027 para cumprir os pisos da saúde e da educação. A projeção está no PLDO, que é o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, e considera a inclusão de gastos com precatórios nas regras do arcabouço fiscal. O que tem, Mara Nogueira, em o estado de São Paulo? No estado de São Paulo, o Brasil fica em último lugar em competitividade industrial. Ante outros 17 países, educação foi um dos itens que mais pesaram. E ainda, volume crescente de emendas deve travar investimento do governo federal. Verba indicada por parlamentares vai consumir quase metade dos recursos reservados às despesas não obrigatórias em 2027 e perto de 100% do previsto para 2028. Mara Nogueira, ainda aqui em o estado de São Paulo, destaque na foto para a mulher de ex-presidente peruano que está no Brasil, né? Condenada na Lava Jato, Nadine Heredia, recebeu asilo diplomático do governo Lula. Agora, para finalizar, destaques de O Globo, na manchete: próximo governo não terá recursos para cumprir pisos de saúde e educação. Projeções da gestão Lula mostram asfixia de investimentos e que já em 2027 faltariam 11 bilhões de reais para garantir mínimos constitucionais. É isso aí. 7h41 agora. Cotação do dólar e do euro. Sete horas e 40 minutos. Agora, Mara Nogueira, a gente vai seguindo aqui, trazendo a cotação do dólar nesta quinta-feira, né? Dólar que teve alta. Só para garantir aqui, vou dar um refresh e atualizar. Tá aqui. O dólar realmente teve queda de 0,44%, cotado aí a R$ 5,86. O euro foi alta de 0,44%, está cotado a R$ 6,67. As informações da economia você ouve agora, né, com Wagner Matos falando dessa semana, né, que ainda tem muita movimentação e expectativa. Não é isso, Wagner? Bom dia. Oi, Adalberto. Bom dia para você, Mayra e amigos da Rádio Universidade. Na quarta-feira, o Ibovespa teve baixa de 0,72%, ficou nos 128.317 pontos. O movimento ocorreu por mais consequências da guerra comercial entre China e Estados Unidos. Os ministérios da Fazenda e do Planejamento, mantendo o compromisso de esforço fiscal, propôs uma meta de superávit primário de 0,25% do Produto Interno Bruto, o PIB, para 2026. O arcabouço fiscal estabelece que a meta fiscal tem uma margem de tolerância de 0,25% do PIB, para mais ou para menos, e é considerada cumprida se fechar o ano dentro dessa banda. Os números dizem respeito às contas do governo central, que inclui os resultados do Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central. O dado não incorpora gastos do governo com juros da dívida pública. Na agenda econômica, teremos o fluxo cambial estrangeiro. E devido ao feriado, a gente encerra por aqui. Uma boa Semana Santa a todos e até mais. Tchau, tchau. Concursos e oportunidades. Vamos às dicas de concursos e oportunidades com Maiara Cordeiro.
E a semana continua com ótimas dicas. Iniciando com o concurso público nacional da CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento. No Maranhão, são 11 vagas para o cargo de analista e 2 para assistente. Inscrições até o dia 15 de maio no site do Instituto Consulpan, consulpan.com.br. Taxa de R$ 50 a R$ 80, pedido de inserção até o dia 20 de abril. Não perca! Continuando com o IFMA, Instituto Federal do Maranhão, que oferece 2 vagas com formação de cadastro de reserva para professor substituto, sendo uma vaga na área de engenharia civil e outra na área de história, para o campus Barra do Corda, a 462 quilômetros de São Luís. Inscrições até o dia 30 de abril pelo site portal.ifma.edu.br. Taxa de R$ 50. Pedido de inserção até o dia 20 de abril. Participe! Finalizando com o concurso público do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 16ª Região, em São Luís. São 5 vagas, sendo 4 para o cargo de nível superior e 1 para o nível médio. Inscrições no site da Fundação Vale do Piauí, funvap.com.br. Até o dia 12 de maio, taxa de R$ 40 a R$ 63. Inscreva-se! Com redação de Liz Rodrigues, Maera Cordeiro, Jornalismo, Universidade FM. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte. 7h46 agora, chegou a hora do esporte. Mayra Nogueira começando aqui com o Tubarão, que finalizou os treinos para duelo com o César Araraquara pela LBF. O tricolor concluiu ontem os preparativos técnicos para esse duelo, né, com o adversário das últimas 2 finais da LBF. A equipe quer se recuperar da derrota sofrida no último jogo, tá, diante do Corinthians por 87 a 84. E também recuperar a liderança na competição. Sem a ala pivô, Sassá, fora da temporada devido a uma lesão no tendão de Aquiles, vai contar com a ala Carol Ribeiro no quinteto titular, ao lado de Laís, Cacá, Tainá, Paixão e Gabi Guimarães. Maria Delgado e Gabrielen ficam como alternativas na rotação. É isso aí. Sampaio Basquete recebe o César Araraquara hoje, quinta-feira, às 19h30, lá no Castelinho, tá? Os ingressos podem ser retirados com entrega de 1 quilo de alimento não perecível na entrada do ginásio. Vamos lá, vamos torcer, Mayra. Agora falando de Bode Gregório, né? Fazendo os ajustes para a estreia na Série D. O Maranhão Atlético Clube segue em preparação no Parque Valério Monteiro para enfrentar o Altos em jogo de estreia na fase de grupos. Sob o comando do técnico Marcinho Guerreiro, tem feito o trabalho tático de montagem do time titular. O elenco não deve passar por mudanças radicais para a estreia na 4ª divisão, mas está prevista a liberação de alguns atletas após a participação do quadricolor no Campeonato Maranhense. Outros nomes que atuaram na campanha do vice-campeonato piauiense com o Fluminense, junto com Marcinho Guerreiro, né, estão aí sob análise do treinador. O MAC estreia na Série D diante do Altos no sábado, dia 19, às 4h no estádio Castelão. Vamos torcer bastante. Falando agora sobre Cavalo de Aço, treinando forte, né? De olho na abertura do Brasileiro. O Imperatriz também cumpre a agenda de treinos para a estreia na 4ª divisão, né? Neste fim de semana. Vai enfrentar o Parnaíba, fora de casa, pela rodada de abertura do campeonato. Sob o comando de Júnior Amorim, está trabalhando o processo de montagem. Nesta quinta, o treinador vai definir quais os jogadores vão ser poupados do confronto para atuarem com mais tranquilidade no último duelo da classificatória do Maranhense. O atacante Papel, o artilheiro da temporada, é um dos nomes já confirmados. E um desfalque é o zagueiro André Penalva, né, que está em recuperação de lesão na coxa direita. Cavalo de Aço duela com Parnaíba pela abertura do campeonato no domingo. A partida começa às 4h no estádio Pedro Alelaf, conhecido como Mão Santa, em Parnaíba, a 337 quilômetros de Teresina. É isso aí. A redação é de Joelma Valdez, e lembrando que de segunda a sexta ao meio-dia e também no sábado às 11h, tem apito inicial com muita análise e informação esportiva aqui na 106. 7h49 agora.
Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. A Universidade Estadual do Maranhão lançou o edital do vestibular Profitec UEMA 2025. É um processo seletivo para ingresso nesse programa de formação profissional tecnológica, o Profitec. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o coordenador-geral do Programa de Formação Profissional Tecnológico, o professor Lúcio Flávio de Albuquerque Campos. Professor Lúcio, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto. Bom dia, espectadores. Muito obrigado pela oportunidade. Viemos aqui mais uma vez falar sobre o Profitec. Maravilha, a gente que agradece, tá? A disponibilidade para a gente falar. A gente já falou antes aqui sobre o Profitec, né? Aqui na Rádio Universidade, mas é sempre bom lembrar, até porque é uma iniciativa muito bacana, muito interessante, tá? Nessa formação profissional. Vamos falar um pouquinho sobre o início desse programa, né? Enfim, maravilha aí da Universidade Estadual do Maranhão. O Profitec é um programa de formação profissional e tecnológica, onde nós oferecemos cursos de tecnólogo, que é uma graduação de menor duração, entre 2 anos e meio a 3 anos, né? Vale lembrar que é um curso de graduação tecnológica, né? Curso técnico. E já temos hoje vários egressos formados e atuando no mercado de trabalho. Começamos em 2020 com 3 cursos de tecnologia, que era redes de computadores, gestão de qualidade, design de interiores, em 6 cidades do Maranhão. Fomos evoluindo, depois abrimos mais 2 cursos e hoje temos 11 cursos em 12 cidades do nosso estado, né? E agora temos cursos novos, vamos oferecer esse seletivo agora, cursos novos como agroindústria, que foi um pedido da região de Balsas, que é uma região muito desenvolvida nessa área, né? Curso de estética e cosmética também, que vai funcionar junto com o curso de fisioterapia em Itapecuru, vai compartilhar laboratório, então sai mais barato, e também o curso de medicina em Caxias, a gente vai usar também, compartilhar mesmos materiais, e também o curso de mídias digitais, viu? Mídias digitais em Presidente Dutra, que também foi muito pedido pela população local, esse curso de mídias, e a gente sempre trabalha assim, sempre observando o apelo local do empresariado, né? Porque geralmente a gente sempre conversa com eles, e dessa forma que a gente vai abrindo os cursos, e hoje nós estamos com 11 cursos, né? Para ser ofertado hoje nós temos 12 cidades que atendem o Profitec. Maravilha. Professor, uma dúvida, né? Esse curso, esses cursos, eles são 100% presencial, é isso? Sim, só que ocorrem aos fins de semana. Porque a gente observa que no interior do estado, primeiro, por que no interior do estado? Porque a maior carência de cursos tecnológicos está no interior do estado. Aqui em São Luís tem muito, a UEMA tem muito curso tecnológico, a UFMA tem muito curso tecnológico, o IFMA também, entendeu? Então, tem muito curso superior tecnológico aqui, de bacharelado mesmo, né? Mas no interior do estado tem muito pouco, tem pouquíssimos, na verdade. Então, a gente pensou em fazer uma plataforma em que a gente pudesse aproveitar o professor que estivesse aqui, tá, para ministrar essa disciplina no interior do estado. E outro problema também que a gente observa é que o aluno do interior do estado, ele não é um aluno profissional, tal como aqui, de uma capital. Ele não passa manhã e tarde numa universidade, ele tem que trabalhar, ele tem que ajudar a sustentar a família. Então, ele só tem tempo de estudar ou noite ou fim de semana. Então, a gente bolou essa ideia de trazer o professor que está em São Luís, com doutorado, com experiência na área, experiência profissional, ele ministra aula em fim de semana, ele vai, trabalha o sábado inteiro e o domingo, fazendo assim 3 fins de semana de 20 horas, né, que vai numa disciplina de 60 horas. E também os laboratórios que a gente usa são laboratórios móveis, né? Laboratório de rede de computadores, por exemplo. A gente coloca em um carro, ele vai para uma cidade, trabalhado com um aluno lá por 1, 2 meses, depois vai para outra cidade. E assim a gente consegue suprir toda essa carência de laboratórios também nos cursos, né? Então, a gente tem conseguido formar profissionais nessas áreas, né? E tem dado certo porque a gente vê muita gente empregada. Então, esse é o melhor raio-x, né? De cursos bons, de universidades boas, é quando você vê aquele teu filho acadêmico já trazendo dinheiro para casa, isso aí dá um orgulho muito grande para a gente.
Com certeza, né? A geração de renda ela é importante e cada vez mais mostra a necessidade desse tipo de formação, né? Para essa parte tecnológica, técnica, né? Gerando empregos de uma maneira mais rápida, né? É bom, acho que todo mundo ganha nesse sentido, né? Professor, são 11, né? 11 opções aí. Existe expectativa ou então estimativa de que esse número aumente, né? Porque, assim, parece que a coisa está dando certo, né? Enfim, e tem uma demanda também, né? Claro. Na verdade, todas essas demandas, elas são discutidas com o governo do Estado do Maranhão, né? O governo do Estado do Maranhão que nos financia, né? E sempre que a gente manda a proposta de cursos novos, né? A gente tem uma criteriosa análise, porque o dinheiro é um dinheiro público e a gente tem que gastar com responsabilidade, né? Então, existem muitos pedidos para várias cidades, né? Pelo momento, por hora, a gente só atende pedidos aonde tem campo da UEMA. Por quê? Porque a gente já precisa de laboratório de informática, a gente precisa de uma sala mais confortável. Alguns laboratórios fixos já existem no campo, então a gente não consegue oferecer ainda, estou falando de hoje, né? Fora da UEMA, né? Em uma escola, em outro local, porque a gente precisa de uma infraestrutura mínima prévia, né? Mas os pedidos, eles vão aos montes aí, e a gente está sempre atendendo aquilo onde nossas pernas alcançam. A gente não abre um curso sem responsabilidade, sem saber se vai pagar o professor, para atrasar o salário do professor, a gente não faz isso. A gente está sempre abrindo o curso de forma consciente, até onde nosso bolso dá. Maravilha. Nesse sentido, professor, eu pergunto para o senhor, né, como caracterizar, né, um estado tão grande, né? É claro que tem necessidades que são comuns, né, em várias partes, mas outras um pouco mais específicas. Enfim, como essas demandas elas têm surgido justamente seguindo esses aspectos, né, da natureza de cada localidade, né? Até porque a UEMA ela está distribuída, enfim, ela está alcançando várias partes do estado, né? Por exemplo, curso da área de informática, curso de rede de computadores, por exemplo, existe uma crescente demanda de operadoras de internet fibra no Maranhão todo, né? Então, sempre é procurado profissionais dessa área, né? E quem está trabalhando lá hoje são profissionais que têm uma experiência pequena, não tem tanta habilidade, né? Então, esse curso, onde a gente coloca, ele é sucesso. Cursos na área de agrárias, por exemplo, eles são muito pedidos para a Balsas, que é uma região que desenvolve muito, né? Inclusive, o curso de agrocomputação que a gente já abriu e está formando turma esse ano, a grande maioria dos alunos já estão empregados já, né? Eu não vou dizer todos, que eu não sei de todos, mas a grande maioria já está empregado já está na área, né? E também, como hoje abre, há muitas empresas na área de agroindústria, lá também foram solicitados um curso nesta área. Por exemplo, uma empresa que começou agora, lá em Balsas, ela vai converter o milho em álcool de combustível de carro, né? E vai ser vendido sem passar pela distribuição aos postos de gasolina. Então, isso vai ser uma melhora para a população, por exemplo, né? E não tem pessoas para trabalhar nessa área, na região de Balsas, que é muito carente de profissionais, né? Que ali bomba a área agrária, né? E a gente coloca um curso lá que justamente atende as empresas da região e, logicamente, vai gerir, depois lá vai converter em frutos para a cidade, porque o tecnólogo da cidade ele vai ficar lá. É diferente, por exemplo, de uma pessoa que vai estudar numa cidade, se forma e depois volta para essa cidade natal. Aprendeu numa cidade, mas vai usar os recursos em outra, né? No nosso caso, né, ele vai ficar lá, vai gerar renda lá, vai melhorar o IDH de lá, então tudo fica na cidade. Professor, interessante o senhor mencionar essa questão dessa venda de combustível, né, direta aí, sem um atravessador. Isso é uma coisa interessante, está gerando uma expectativa, com certeza. E por falar em combustível, né, o que a gente tem aí na questão da energia renovável, né, que está aqui também descrita, né, entre eles a área de gestão, tecnologia, infraestrutura, indústria, meio ambiente, agricultura, inovação e energia renovável. A gente tem um curso aqui, é a única turma em São Luís. Por quê? Porque a gente utiliza laboratórios em parceria com o Senai. O Senai tem laboratórios excelentes dessa área, né? São laboratórios caros. Então, a gente tem parceria com o Senai já há um bom tempo já. Nós usamos a infraestrutura do Senai, o Senai também usa a nossa, a gente tem uma parceria bilateral.
E esse curso é aqui em São Luís devido a isso. Então, eles trabalham muito, principalmente a parte de energia solar, né, que é a área que está mais sendo estudada nesse curso. Creio que essa turma vai sair aí daqui a um ano, mais ou menos. E a grande maioria são trabalhadores da área de energias, né, mas que não tem especificação. A turma que trabalha vendendo energia solar, né, a grande maioria não tem uma qualificação na área, eu vou dizer assim, né? E nossa ideia é qualificar esse pessoal, né? E eu acredito que no outro ano, a gente não abriu turma esse ano, mas no outro a gente vai ter mais uma turma de energia renovável aqui em São Luís. Maravilha, que bacana, viu? Que bacana esse nicho, né? Se abrindo totalmente com muitas possibilidades. Professor, de quanto tempo é esse curso? Enfim, o que as pessoas devem fazer, né? Tem pré-requisitos, enfim, as facilidades no caso aí para atingir essa meta de ter essa formação técnica e rapidinho aí arrumar um emprego. Então, hoje nós estamos com seletivo aberto, tá? É só buscar as informações em sigconcursos.am.br. E lá a gente tem um processo seletivo aberto, que as inscrições vão até 7 de maio, tá? Paga uma taxa pequena de R$60 e tem que fazer a prova, lógico, né? A prova vai ser dia 6 de julho. Hoje nós temos 9 cursos abertos em 9 cidades. Os cursos que nós estamos ofertando vaga agora: agrocomputação, análise e desenvolvimento de sistemas, agroindústria, design, geoprocessamento, estética, gestão de qualidade, mídias sociais digitais e rede de computadores. A depender do curso, a duração é de 2 anos e meio a 3 anos, e as aulas são aos sábados e domingos, são em fim de semana, certo? E ao fim, o aluno, o egresso vai receber um diploma de graduação de um curso reconhecido pelo MEC. Todos os nossos cursos são reconhecidos pelo MEC. E esse diploma vai lhe dar o poder, vou dizer, de trabalhar na área, de prestar um concurso público, de tirar a carteira de registro de classe, entendeu? Todas as formações de um graduado, tá? Só que é em menor duração. Então, as vagas estão abertas, a inscrição até 7 de maio, certo? E a prova seria 6 de julho. Maravilha, maravilha. Que legal, que bacana. Tá de parabéns aí essa iniciativa da UEMA, né? Aproveitando, mandando um abraço aqui para o reitor Walter Canales também, ao governo do estado, né? Claro, que mantém a UEMA de forma maravilhosa, sendo aí essa instituição, né? Uma das mais importantes, claro, na formação de quadros, né? Profissionais, e dessa vez nessa investida que o Profitec tenha vida longa. Acabei de conversar aqui com o professor Lúcio Campos, né? Ele é da Universidade Estadual do Maranhão e especificamente ele é o coordenador geral, né, do Programa de Formação Profissional Tecnológico da Universidade Estadual do Maranhão, Profitec, tá? Professor, muito obrigado e, enfim, a gente continua aqui aberto, tá? Sempre para trazer essas informações da Universidade Estadual do Maranhão. Eu que agradeço, eu sempre gosto de estar junto com vocês. Eu sempre falo, eu sou filho da UFMA, tudo que tem UFMA no meio, eu me emociono, né? Então, estando aqui com você, eu me sinto mais feliz ainda. Comecei bem um feriado, estando aqui. E é isso, gente, vamos se inscrever no seletivo, tá? Uma oportunidade, né, de formação profissional. E aproveitar, né, para se formar. Muito obrigado, professor. Bom dia. Bom dia. É isso aí, Mayra Nogueira. Vamos finalizando essa edição do Jornal Rádio Universidade, mandando um alô aqui especial para Ronaldo Teixeira, né? Ele que hoje está muito feliz, Ronaldo Teixeira, porque é aniversário da filha, de uma das filhas, né? A Sofia, também junto aí com a Maria Helena e a esposa Adriana. Olha, parabéns, viu, Sofia? Sofia, que já ouve o Jornal Rádio Universidade, influenciada pelos pais, né? Desde criancinha. Muito obrigado sempre pela presença, tá, Ronaldo? Muito obrigado. Também a Débora, tá? Pela presença aqui também no YouTube. Obrigado, Débora, e a todos que acompanharam o Jornal Rádio Universidade, independente de ser aqui no YouTube, tem também pelo WhatsApp. Quem está aí, Mayra? Ivan Espósito, mandando seu abraço especial e desejando uma feliz, uma santa e abençoada Páscoa. É isso aí. Obrigada pela companhia, tá, Ivan? Uma feliz Páscoa para todos, tá, pessoal? Um ótimo final de semana. Aproveitem bem, né? Um feriado prolongado. A gente volta na terça-feira, portanto, com mais Jornal Rádio Universidade. Mayra Nogueira assume agora, sessão das 8, com muita música boa para você. Mayra, tchau. Hoje é quinta-feira. Lembrando você. Hoje é dia de sessão dela. Sessão dela. As vozes femininas
no Sessão das 8. É isso aí.